Ruth capítulo 1, versículo 21. Quem quiser acompanhar pelo telão, Ruth 1, 21. Queridos, vocês me ouvem? Se tem uma coisa que eu amo ver, é proatividade. Proatividade. Aquela pessoa que nos surpreende. Então eu fiquei surpreso aqui, né? O filho da missionária Letícia, na proatividade da bateria, enquanto as crianças cantam. Sábado que vem vai abrir aqui, já está lá no grupo, as aulas de bateria. E todo o processo das aulas de bateria da vida desse menino, a igreja vai pagar. Porque eu gosto de ver proatividade. Aí a gente tem que abraçar a causa, né? Sábado que vem, já pode vir, já dá lugar aí. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Voltei ali no mesmo versículo. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Eu leio e você fala após mim. Cheia a partir, cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Bíblia aberta e coração aberto se assente. A Bíblia está aberta hoje para a nossa meditação e para a exposição das Sagradas Letras no livro de Ruth, livro que nos dá lições extraordinárias. O livro de Ruth vai nos contar a história primária de uma família composta por 4 pessoas: Elimeleque, casado com uma mulher chamada Noemi, casal que vai ter 2 filhos, Malom e Quilion. O capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, vai começar a contar sobre a história da família desse homem chamado Elimeleque. E quando você abre Ruth capítulo de número 1, a história que lá está registrada é que eles eram moradores de Belém de Judá. E que na época deles, do contexto em que eles estão inseridos, é um contexto onde os juízes estabelecia regras sobre o povo, julgava as pessoas na porta da cidade. Só que o texto bíblico vai nos dizer no livro de Juízes, eu preciso da sua atenção aqui, que um período de fome agora vai ir em direção a essa terra chamada Belém de Judá. Escassez, crise. Belém de Judá
era conhecida por fartura de trigo, por ter trigo em abundância. Do trigo de sua colheita se faz o pão. Eis o porquê do nome Belém. O nome Belém significa casa do pão. Judá significa alegria ou louvor. Belém de Judá, casa do pão da alegria ou casa do pão do louvor. Esse lugar vai passar por um período de crise. Uma fome agora, ela alcança essa cidade. E o pai de família, cujo nome é Elimeleque, vai tomar uma decisão. E essa decisão, ela vai gerar sobre ele e sobre a sua família consequências. E as consequências que são geradas são consequências terríveis. Redobre a sua atenção. Você pode tomar uma decisão, seja ela qual for, por vontade própria, debaixo de um aconselhamento, por falta de informação, mas você precisa entender que decisões, atitudes e decisões são sementes. Ou seja, a colheita, ela é inevitável. A minha decisão, a sua decisão, as nossas tomadas de decisões, precisamos estar debaixo de um direcionamento divino para tomadas de decisões, pois as decisões que eu tomo geram colheitas positivas ou negativas. Eu não sei porquê, mas o Elimeleque, que tem um nome com significado lindo, e sua mulher Noemi, que também tem um nome com significado lindo, vai colocar nome nos filhos com um significado terrível. Repito, Elimeleque, significado é lindo, Noemi, o significado é lindo, mas nos filhos colocam nomes com significados terríveis. Então olha para cá. O nome Elimeleque, pastor Reinaldo, significa meu Deus é rei. Olha que nome lindo. O nome Noemi significa agradável. Junta a informação dos dois nomes, dá meu Deus é rei e agradável. Mas o que leva um casal que tem um nome com esse significado ter filho dentro de um contexto onde o nome da criança se dava dentro de algumas circunstâncias? Primeira, existia a situação que o pai e a mãe davam o nome no filho mediante ao momento que estava passando. Ou segundo, como que de uma forma profética, liberava o nome do menino de uma forma profética. Tinha também casos de nome que se dava por intermédio de revelação da parte do nosso Deus. Mas esse casal aqui coloca o nome nas crianças, que são duas. Um vai se chamar Malom e o outro Quilion. O lado de cá diz Malom e o de cá Quilion. Vamos lá, vai. De novo.
Malom significa fraco. Quilion significa fraco e doentio. Família toda saindo, reunida. Aí dá o seguinte, dá essa frase, ó: meu Deus é rei, agradável, fraco e doentio. Imagine o Elimeleque andando com o Malom. Imagine as pessoas cumprimentando o Malom, o fraco, e cumprimentando os irmãos, o fraco e doente. Vocês sabem que aqui no nosso contexto, Brasil, dependendo do nome que se tem, independente do lugar que está inserido, você sofre bullying, você sofre escárnio, você é o alvo. Eu não sei o que levou, porque a Bíblia não mostra o que levou o pai e a mãe a colocar o nome nos meninos. Não tinha chegado a fome ainda, foi antes da fome. Mas a fome chega, e não chega só para os 4, chega para a localização geográfica toda, chega para Belém de Judá. Eu não sei se você já viveu essa cena, porque eu já. Tem gente que vai me ouvir aqui que vai dizer: eu também já. O que, pastor? Você ir na padaria comprar pão e ir naquela expectativa: vou comprar pão, pois o nome é padaria, e é padaria lugar de comprar pão. Não vou comprar no açougue porque lá não tem. Aí você chega na padaria para comprar pão, vai no balcão e na hora que você vai na prateleira, cadê o pão? Aí sabe que reação que se dá? Um clima chato. Agora, uma coisa é você ir na padaria comprar pão e não ter o pão e gerar um clima chato. Outra coisa é ir você numa terra chamada de casa do pão e você procurar pão na casa do pão e não ter pão. Aí, mediante a esse cenário que vai assustar, porque eu estou falando de família, eu estou falando de uma família que tem a presença paterna, o pai está ali, o chefe da casa está ali, o cabeça está ali, e com ele ali, ele começa a voltar a preocupação para a esposa e filhos, que não é errado. Só que mediante a sua preocupação, ele vai tomar uma decisão. E qual é a decisão que ele irá tomar? Ele vai pegar a sua esposa, ele vai pegar os seus 2 filhos e vai se mudar de Belém de Judá para uma terra amaldiçoada chamada de Moabe. O nome Moabe se dá em terra de maldição. O nome Belém de Judá, casa do pão da alegria, ele está mudando da casa do pão da alegria, ele está mudando dessa localização geográfica. Para onde ele vai levar a família? Para a terra de maldição. Tá para nascer. Alguém capaz de barrar pessoas decididas a se mover. Porque existem pessoas que, por mais que eles vão quebrar a cara, a expressão é essa mesmo, eles vão ir quebrar essa cara. Mãe não barra, pai não barra, pastor não barra, nem se descer um anjo barra quem já decidiu.
Me mostra o pai do filho pródigo implorando ele: fique. Me mostre o pai do filho pródigo na porta dizendo: daqui você não passa. Não tem isso. Então o que o Elimeleque faz? Ele reúne a família. A ideia toda dele é o chefe da casa. E ele vai sair, porque na cabeça dele está passando essa ideia aqui, gente: se eu ficar aqui com a minha família, nós vamos morrer de fome. Então eu levo minha família para onde tem alimento, e a gente sobrevive. Entre ficar na casa do pão, que não tem pão, e ir para a terra da maldição, que tem pão, eu prefiro a terra da maldição, porque lá tem pão. Então entre ficar aqui, que tem nome de pão, mas está em crise, eu vou levar minha família para outra localização geográfica. Agora, quando as consequências chegarem, não tem como reclamar, porque a crise, a escassez, a miséria, a fome, as portas que se trancam, a expectativa que alguém cria e que é frustrado, quando isso acontece, é para revelar quem de fato nós somos em Deus. Porque uma coisa é fazer propaganda da Belém de Judá, com ela dando tudo certo. Outra coisa é falar: eu moro em Belém de Judá, eu moro na terra que tem pão, mas que nesse exato momento está em crise. Uma coisa é proclamar, é falar, é tocar trombeta quando está dando certo. Outra coisa é falar isso em cenários de crise. Eu estava lá em casa pensando no que pregar, orando para pregar esse texto, e Deus me fez entender o que essa tarde: que as crises, quando surgem na vida de homens de Deus, de mulheres de Deus, de pessoas de Deus, elas vão surgir para ver de fato quem é e quem não é. Porque o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, sei passar por necessidade e também sei estar na bonança. Uma coisa é mostrar para todo mundo que eu sou de Belém de Judá, com ela fornecendo para os vizinhos o que ela produz. Outra coisa é no cenário de crise. Agora olha para cá, porque quando a gente fala de pão na Bíblia, hoje na escola bíblica pela manhã foi ensinado João capítulo de número 6. Quando eu falo de João capítulo 6 e João capítulo de número 1, porque Belém, casa do pão, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O mesmo que fala que é pão vivo que desceu do céu é o mesmo que fala em João capítulo de número 1 que ele também no princípio era verbo. E se ele antes é verbo e daqui a pouco ele é pão, quando a Bíblia está falando de pão, ela está querendo falar sobre palavra. Vocês estão aí, gente? Então quando eu pego o sentido espiritual do texto, está querendo me dar a seguinte ideia: eu me acostumo com um lugar que tem palavra, eu frequento um lugar que tem palavra, a minha família está inserida em um lugar que tem palavra, eu me alimento da palavra. Eu tenho certeza que vai ter uma palavra, mas eu tenho uma palavra de Deus e você olha para cá. Sem ter medo de errar, meu filho. Deus não vai falar com você todos os dias. Era assim com o Adão, mas a conexão por causa do pecado foi rompida.
descer para falar todo dia com um ser humano na terra, na viração do dia, com Adão sim, agora com nós. Aí sabe qual que é a ideia que a gente cria a igreja pentecostal a qual nós estamos inseridas? É que eu vou lá hoje e Deus vai falar comigo. E por que ele vai falar comigo? Porque ele é fiel. Por que ele vai falar comigo? Porque ele tem boca e fala. Então eu vou subir aquelas escadas hoje e Deus tem que falar comigo. Ele vai falar comigo. Inclusive eu vou com muita fome. Eu vou fazer um jejum de manhã só para Deus falar comigo à noite. E se eu te falar que assim como Belém de Judá passa crise, tem hora que o altar vira forno, e parece que o altar também vira crise, e você vem para ouvir uma palavra e todo mundo está sentindo uma resposta e você não sente nem sequer um arrepio. E se eu te falar que numa igreja como essa, que é fogo puro, que a gente gosta de entrar no mistério, que a gente gosta das revelações, e se eu te falar que tem hora que você vai chegar aqui e que Deus vai falar para os profetas assim, ó, e alguém vai sair de casa dizendo: se Deus não falar comigo hoje, eu saio da igreja. Se Deus não me dá uma resposta hoje, nunca mais eu piso lá. Aí eu te faço uma pergunta: você está aqui por causa das coisas de Deus ou do Deus das coisas? Porque esse homem aqui, ele se move porque não tem o pão. No sentido espiritual, ele se move porque não tem uma palavra. Então peraí, se não tem uma palavra, há um sinal. Qual é o sinal? Se ele não está falando, eu não movo o pé. Se ele não está falando, então eu não me movo. Diga para alguém que está perto de você: se ele não está falando, continue no mesmo lugar. Ou faça como Zacarias, que tinha uma mulher chamada de Isabel e que estava servindo a Deus. Vai ficar muito sério isso aqui. O Zacarias está servindo a Deus, a mulher que prepara a roupa dele. Aí a mulher vai preparar a roupa do sacerdote Zacarias para ele entrar no templo para falar com Deus. Sabe o que Zacarias vai fazer? Vai servir a Deus no seu sacerdócio. Pastor, isso é muito lindo, mas tem um porém. Qual que é o porém? É que quando Zacarias está servindo, é o tempo intermediário. Ele está servindo a um Deus que já completa 400 anos que ele não fala, ele não usa profeta, ele não usa ninguém no monte, ele não usa ninguém na rua, ele não fala com ninguém no templo. E mesmo no silêncio de Deus está escrito: mas Zacarias servia ao Senhor. Uma coisa é você servi-lo com a voz dele aqui ao pé do seu ouvido. Outra coisa é você servi-lo com o coração trêmulo, desejoso por sua voz, e ele não fala. Aí Voz da Verdade em Composição escreve: há momentos que Deus se cala. E a pergunta para você hoje é: como você se comporta quando Deus está em silêncio? E só um detalhe, estar calado não quer dizer que está ausente. Repito, estar calado não quer dizer que está ausente. Ei, não tem voz, mas tem presença. Não tem resposta ao pé do ouvido, mas tem mão livrando. Vocês estão aqui nesse... Não tem voz ao pé do ouvido, mas tem hora que a gente sente que está sendo carregado no colo. Como você se comporta quando ele está em silêncio? Pode falar como alguns se comportam? Pode? Porque se vocês falarem que não, eu vou falar do mesmo jeito. Pode?
Já que Deus não está falando comigo aqui na visão celestial, onde tem culto hoje? Já que Deus não está falando aqui, eu venho aqui, ninguém marcha na minha direção, nem para falar que eu estou em pecado, ninguém fala nada, então eu vou para a igreja da rua de baixo. Aí chega lá, o Deus que manda aqui, que manda lá também, fala para os profetas assim, ó. Não, mas alguém desesperado pela voz, apela, vai pro monte, eu vou pro monte, vai que chega lá, tem um grupo de profeta, e eles falam algo de Deus para mim, aí chega lá no monte, passa vergonha, chega lá achando que tem um grupo, não tem ninguém, você chegando e o povo de Deus fala, desce todo mundo, aí você subindo e um grupo descendo. Aí quando você chega lá sozinho, fala, vou descer porque isso aqui é laço. Aí vai para live, vai procurar o estelionatário do Pix, que eu não chamo de profeta, é o estelionatário do Pix. Aí vai mandar um Pix de 1000 para ver se responde. Pergunta da noite, já estou quase encerrando. Como que você se comporta quando Deus está em silêncio? É muito fácil cantar. Quero ver viver. É muito fácil cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Olha que hino perigoso esse, hein? Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, a gente cantando é assim. Mas é a realidade de 50% de quem canta, não é essa. É essa aqui, ó. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, que isso, Deus? Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, eu desvio desse Deus. Tem que ser sincero. Porque uma coisa é a gente subir essas escadas já com o coração queimando, vindo lá de casa queimando. Queimando por quê? Porque recebeu um convite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí a gente já chega aqui assim, ó. Uma coisa é a gente subir aqui com tudo dando certo, outra coisa é a gente chegar aqui, tudo dando errado, e a gente não precisar colocar no rosto assim, transparecer para todo mundo que a gente está no silêncio de Deus, porque Zacarias no silêncio de Deus estava pegando um incensário indo para o altar, no silêncio de Deus ele estava usando a melhor roupa, não precisou fazer cara de morte, cara de abatido, só porque Deus não está falando, porque Ele não está falando, mas Ele continua presente. Sabe o que o Elimeleque faz? O Elimeleque leva a família para a terra de Moabe. Essa transição aqui é muito perigosa. Você que me ouve aqui, chefe de família, você que é pai, você que é homem, que tem uma responsabilidade no que diz respeito à mudança de endereço. Olha a mudança perigosa, tirando a família da terra do pão. Qual é o pensamento dele? Para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver. Lá na frente o Davi vai fazer um salmo dizendo: eu nunca vi um justo sem resposta, e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas alguém está saindo, sabe? Alguém não quer esperar, porque alguém quer para agora. Alguém está no Salmo 70 e não no 40. Alguém está no apressa-te, Senhor. E como não tem resposta, ele vai se mover. Mas quando ele se move, quando ele reside na terra de Moabe, está escrito na Bíblia, leia o livro de Ruth, são poucos capítulos, eu acredito que são 4. E aí, quando ele chega na terra de Moabe, passado pouco tempo, o que é que vai acontecer? Ele vai morrer. Quem vai morrer? O dono da ideia.
porque isso acontece até nos dias de hoje. Tem gente que ele é bom para dar ideia, mas não sustenta a ideia que dá. E ideias negativas. Uma coisa, olha para cá que eu prego com responsabilidade. Uma coisa é você sair da visão celestial. Pastor, não quero mais ser membro dessa igreja, e eu estou indo para tal igreja. Se você sair dessa igreja para ir para outra igreja, na mesma rua dessa daqui, a gente continua indo para o mesmo endereço, que é o céu. Se você sair daqui hoje e antes de acabar esse culto ir congregar em outra igreja, a gente continua sendo irmão. Você também continua sendo noiva. Você continua inserido no corpo cujo cabeça é Cristo. Qual que é o perigo? É você procurar o pastor para dizer: estou de mudança. Para onde? Não sei. Deixa eu ser sincero, sabe? Porque quem está pensando na rota do desvio já fez um mapeamento de para onde vai se sair da igreja hoje. Porque a decisão da saída da noite, ela é tomada nessa noite, mas ela é pensada antes. Uma coisa é sair de uma congregação para outra, a gente continua indo para o céu. Mas outra coisa é pegar carta de igreja, é pedir bênção pastoral, e na hora que sair daqui desse pós-culto, tem uma transição. Eu estou saindo da casa do pão para a terra de maldição. O que a Noemi fala no capítulo 1, versículo 21 do livro de Ruth? Cheia a partir. Quantos irmãos, quantos que me ouvem aqui, que partiram cheios, porque o problema não está em Belém de Judá. Quantos cultos que foram Deus falando com você. Quantas pessoas saíram daqui de uma quarta-feira lotado da presença. Quantas pessoas não saíram de um culto de sexta-feira avivado. Quantas pessoas não saíram de um domingo dizendo: meu Deus, essa palavra, essa resposta, esse culto marcou a minha vida. Quantas pessoas saíram cheias, mas um mês depois, mais um mês de Santa Ceia, 30 dias depois de ter saído cheio, ter que ler Ruth 1:21 e dizer: eu parti mês passado cheio, mas eu volto hoje vazio. Por quê? Pelas escolhas que se fez, que não pode colocar na conta do pastor Roberto. Não adianta tentar colocar na minha conta decisões que você toma. Falta de ensino não é. A terra de Moabe, tem gente pensando assim: ah, eu estou aqui na igreja fala que é isso, fala que é aquilo, eu não estou vendo isso. Eles falam que é visão, eles cantam que é família, e eu não estou sentindo isso. Ah, eu vou para o mundo, que se eu ficar aqui, eu vou acabar morrendo. Aí morrer por morrer, eu vou lá no mundo, que o pessoal do mundo não é como igreja. Chega lá, eles vão me abraçar, o abraço de jacaré falso. Chega lá, eles vão me abraçar. Chega lá, eles vão me patrocinar a carreira de cocaína. Chega lá, eles vão me chamar pro rolezinho, vai ter baile, vai ter nós de novo. Eu tô na igreja, mas ninguém me vê. Então eu vou lá pro mundo, porque se eu sou invisível aqui, eu sou visível lá. Então vai igualzinho o Elimeleque, porque eu tenho uma matemática aqui chamada matemática dos desviados. Quantos que saíram? Saíram 4, mas quantos que vão voltar? Só 1. Não é tipo para te fazer medo, mas lá vai. A cada 4 que sai, só 1 poderá voltar. Quer arriscar? Quer arriscar? Pregar só para membro aqui agora, hein? Quem não for membro, tá tranquilo dessa parte. A cada 4 que sai, 1 só pode voltar. Porque 3 vão morrer. O mundo que parece receptível, o mundo que parece, não, esse negócio de crente, estou perdendo tempo, vou pro mundão, tô novo. Malom pensou isso, Quilion pensou isso, Elimeleque pensou isso. O primeiro que morreu
o pai, os 2 meninos lá no mundo, terra de Moabe, terra de maldição, vão ficar por aqui mesmo, vão casar. Um casou com Ruth, outro casou com Orfa. Vamos constituir uma família aqui. Gente, família bem-sucedida eu só conheço em um lugar, só dentro da arca. Eu só conheço um lugar onde o pão não apodrece, dentro da arca. Quando se colhia o maná, segunda-feira não podia guardar para terça, o de terça não podia guardar para quarta, o de quinta não podia guardar para sexta, e se guardasse, apodrecia. É a dependência. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. O único dia que era permitido colheita dupla, sexta-feira, porque no sábado não podia trabalhar. Agora, se pensasse assim, vai que falta, vou pegar mais, sem ser na sexta, dava bicho. Maná na mão deles, escondido, dava bicho. Aí dentro da arca da aliança tinha 3 coisas. Tinha a vara de Arão que floresceu, os 10 mandamentos que Deus dera a Moisés e um pote de maná. Por que que o maná dentro da arca não apodrecia? Porque quando está dentro da presença, não se perde. Se você for para aquele mundão ali, você vai se perder. Mas dentro da presença você pode falar o que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas aqui dentro, eu não sei quem inventou isso, Wegley, mas se eu soubesse eu dava crédito e falava o nome do abençoado, mas não sei. Vai para a internet que eu vou te falar aqui. Se você encontrar uma igreja perfeita, não vai para ela. Por quê, pastor? Porque se você chegar lá, ela vai ficar imperfeita, você vai estragar ela. Gente, não existe igreja perfeita. Aqui é pessoas imperfeitas carregando dentro de si uma semente perfeita chamada Espírito Santo. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu vou sair da igreja porque eu não estou ouvindo a voz. Eu vou sair da igreja porque eu não estou sentindo um abraço, porque o irmão não me cumprimenta. Você sai da empresa quando alguém não pega na sua mão. Você para de trabalhar porque alguém está falando mal de você. Claro que não para. Então para de gracinha. Aqui, gente, é lugar de um aprender com o outro, de todos aprender com ele. Ei, vamos ficar junto até o arrebatamento. Vamos subir para o céu junto. Vamos parar de conversa fiada e vamos um ajudar o outro. Vamos um carregar o outro. Tem problema em Belém de Judá, mas em Belém de Judá tem vida. É só uma ida. Tem uma história verídica, viu? De um rapaz lá do Vila Recreio. Pensa no menino bom, crente, da Deus e amor. Pensa no menino bom. Vou desviar hoje. Partiu cheio. Na noite que ele desviou, gente, ele morreu. Eu congreguei com um menino levita, louvor, né? Tocava, cantava, desviou. Em 30 dias esse menino estava sepultado. Pastor, eu já saí várias vezes e voltei. Talvez você na matemática do desviado é o que volta. Mas não fica brincando com a graça, que a graça não foi de graça. Tem uma mortandade que assola ao meio-dia. A terra de Moabe é perigosa. Ela se transveste de receptível até você firmar lá. Aí quando você firmar lá, ela te traga. O diabo é especialista em colocar
no fundo do poço coisas que você gosta, para fazer com que o fundo do poço pareça ser um ambiente confortável, mas na hora que acabar o que ele coloca, você vai cair a ficha, igual caiu a ficha do filho pródigo, e vai dizer: eu estou na lama, eu achei que eu estava trabalhando, eu já estou querendo comer comida de porco. Ele é assim. Ele faz o início, você ter a sensação: quando eu estava na igreja estava dando tudo errado, depois que eu saí, agora o negócio está pegando, tá. Não vou falar o nome por ética, mas mês passado eu resolvi aleatoriamente mandar um zap para um amigo meu. E eu chamava ele de especialista nas cartas paulinas. O homem vira a Bíblia assim, nas cartas de Paulo, como ninguém. Eu comecei a mandar mensagem para ele, na hora que ele manda para mim, ele manda só áudio: pastor, estou frustrado, não me fala de igreja. Sabe o que eu faço agora, pastor? Todo mês eu dou R$1.000 para uma pessoa que faz aqueles vídeos de chacota de crente. Todo mês eu mando 1.000 para ele fazer. Eu patrocino ele, porque fui machucado, acabaram comigo. Não vou falar o nome dele por ética. E aí eu fui ouvindo, falei: meu Deus, olha quem está falando isso. E eu ali, vou na sua casa, vem mesmo, eu vou na sua casa, brincando com ele, descontraindo, e ele jogando tudo para cima de mim. E eu falei: depois você vem na igreja, não fala de igreja comigo. 20 dias depois, eu até me emociono. Ele me manda um áudio do tipo: eu sei que o que eu estou fazendo é errado. Eu sei que esse vazio que está dentro de mim, só Deus pode preencher. Pastor, vai orando pela minha vida. Eu estou falando tudo da boca para fora. Eu sei que o que eu estou fazendo é errado. Eu sei que o lugar também é errado. Só ora lá para Deus me dar força, porque eu sei que aqui não é meu lugar. Irmão, se a sua ficha não cair hoje com essa pregação, tomara Deus que caia pelo menos amanhã até o meio-dia, na hora que você acordar, se Jesus não voltar até lá. Mas entenda, um vazio está dentro da alma de alguém. De qual tamanho é esse vazio? Do tamanho do Espírito Santo. Só se ele entrar aí que preenche. Droga não preenche, um momento de prazer não preenche, um raio não preenche, Skol não preenche, Heineken não preenche, balada não preenche, e até o chão não preenche, se cortar não preenche, novinho não preenche, novinha não preenche, mas vem para a presença que o Espírito Santo preenche. Dez anos depois do que eu estou te contando, 10 anos depois, lá em Moabe, 3 viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. E 10 anos depois, uma notícia chega lá em Moabe. Qual a notícia que chega? Noemi, trago boas novas da sua terra. Qual? A fome passou, Deus visitou seu povo. O que ela entendeu? É hora de voltar. É hora de voltar. Vazia, mas vou voltar. Eu sei que eu vou encarar olhares na volta, que me viu sair com família e vai ver me ver voltar sem família, mas eu vou voltar para o lugar de onde eu não deveria ter saído. Sair por influência de alguém, mas eu vou voltar, porque o lugar não é sobre o Elimeleque, mas o lugar é sobre o Deus Todo-Poderoso. Eu vou voltar. Ela chama as 2 mulheres e vai dizer para elas assim: olha, é tempo de despedida. Em 5 minutos eu encerro. É tempo de despedida. Eu vou voltar para casa. Elas começam a falar com ela: nós iremos com você, nós vamos morar juntas com você.
Ela disse: eu não tenho nada para oferecer, senão lágrimas. O momento é de luto e de luta. Voltando lá para minha terra, ao chegarem lá, nem se eu quisesse tinha como gerar filhos para vocês casarem. Vocês entendem que o momento é difícil? Uma delas, chamada Orfa, se aproxima, dá um beijo nela, vira as costas e fica em Moabe. Ela olha para Ruth, agora já eu consigo ver essa cena, as lágrimas descendo e dizendo: Ruth, vai após ela. Aí Ruth vem. Ruth dá um abraço nela. Pensamento de Noemi, último abraço. Só que diz o texto bíblico que na hora que Ruth dá um abraço, porque é melhor abraço do que beijo, é melhor o abraço de que fica do que o beijo dos que vão. Aí na hora que ela dá um abraço, diz o texto que elas se unem ali. E Ruth vai falar aos pés do ouvido dela assim, ó: não te deixarei, não te desampararei. O seu Deus vai ser o meu Deus. Onde você pisar seu pé eu piso. Eu irei contigo, eu não vou te deixar. Se você morrer eu morro. Eu irei contigo. Eu preciso encontrar alguém, Ruth. Você precisa encontrar alguém, Ruth, porque para dar beijo, para ficar no mundo, tá cheio de órfã aí. Mas eu quero alguém que tá de transição. Eu não quero mais o mundo. Eu quero servir o Deus que você tá voltando para Ele. Porque se for amigo seu de verdade, vai se mover em direção ao conserto. Tem gente que vai ficar igual órfã, vai ficar na terra de maldição. Mas tem gente que vai fazer Ruth. Porque Ruth, o nome Ruth significa amizade. O nome Noemi significa agradável. Uma amizade agradável aos olhos de Deus vai ser estabelecida no cenário de dor. Deus está querendo colocar Ruths no seu caminho. Amigos de verdade, não para ficar no mundo, mas amigo em transição, para dizer: eu sei do lugar que você saiu, que não era para sair. Vai voltar? Vou! Então eu também irei contigo. Não é amigo para te puxar para a balada, não é amigo para te puxar para as garras do diabo, mas é amigo para te abraçar e para dizer: eu vou para o culto com você. Fala com alguém que está perto de você assim: esse culto aqui, culto de ceia, fala, é bom trazer um lenço e deixar a lágrima rolar. Fala, se não tiver lenço, improvisa. Como que improvisa aí, pastor? Olhe para cá, tem que ir embora. Fala, lindão, tomara que não caia. Ora para não cair, hein? Esse que vos fala em 2013, com um tanto de cocaína, quase meia-noite, falei: Praça 7, quero ficar sozinho. Fui para um bar chamado Fórmula 1, famoso lá na praça. Falei: hoje é sozinho, curtir com ninguém não. Vou cheirar e ficar louco, ficar sozinho hoje. Subi as escadarias. Quando eu cheguei lá nas escadarias, diácono, já cheguei assim, né? Ah, mas quando eu avistei um amigo das antigas, de longas datas, esse eu posso dar o nome, Dirceu, irmão do saudoso Didi, do Tinim, irmão do Jonathan, Godeiro. Falei: rapaz, olha quem tá ali, meu camarada. Falei: qual é, mano? É nóis. Fala, meu camarada. Chega a arrepiar. Ele olha pra mim e fala: camarada. Falei: é nós, mano. Nós. Sai daqui. Volta pra igreja.
E me tira dessa vida, Betão. Volta. Eu ouvi seu testemunho, parceiro. Sai daqui, você é mais forte que eu. Me tira daqui, sai daqui. Nem que nós dois vai preso. Se você ficar aqui comigo, nós vamos brigar. Falei, que isso, que loucura. Desci morrendo de vergonha. Fui parar lá no Niterói. Falei, hoje é o dia de aprontar todas, quer saber não? Cheguei num bar. Até hoje tem esse bar lá, tem um desenho do Simpson nele, perto da casa do pastor Luan. Mais de meia-noite, cheio de droga. Um homem bêbado vem na minha direção, cambaleando, coloca a mão na parede e fala: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Falei, meu Deus do céu, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Voltei vazio, voltei quebrado, voltei com dívida na quebrada, voltei ameaçado de morte, mas todo o vazio existente em 2013 foi preenchido na presença do Deus Todo-Poderoso, que me levantou, que mudou minha vida, que desceu óleo na minha cabeça e disse: nessa matemática dos desviados, eu não vou te perder, eu não vou te perder, eu não vou te perder. Fica de pé, por gentileza. Pastor, esse amigo seu que te encontrou lá no bar, ele morreu, ele está bem. Hoje ele é pastor e mora lá em Nova Lima. Apaga uma das luzes, por gentileza. Apaga uma das luzes.